Enquanto a gente está conversando aqui, eu tenho no meu quarto pendurado um ícone. Esse ícone ele fala de um salmo específico da Bíblia, que se eu não me engano é o 103. E aqui nesse ícone, Jesus, que é o Verbo, está no centro e através das mãos dele, ele aponta para todas as criaturas. Tem criaturas à sua esquerda e à sua direita. Todas as que voam. E aos pés dele está o mar, então tem as criaturas que nadam. E acima dele todo o corpo celeste, testemunhando essa união. Nasci e cresci em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E cresci quase que no meio de uma parábola. Eu cresci junto com um passarinho, que é o Tia-Sang. Quando eu era criança, eu não sabia pronunciar o nome dele direito, e eu chamava de Tia-Sang. E aí, por consequência disso, eu criei um laço familiar com essa espécie. E até hoje, quando eu vejo o Tia-Sang voando, eu lembro de casa e lembro que eu pertenço ao mundo de alguma forma. E é por isso que eu lembro da parábola, né? A maioria das coisas que eu escrevo trazem muito a minha vivência em Ubatuba, na minha infância e na minha adolescência, até eu me mudar, né? Porque o meu primeiro contato com o mundo foi através da natureza. Foi através dessa realidade grandiosa que é a natureza. Então, eu me lembro muito claramente do mar, do musgo das pedras, da umidade, porque Ubatuba é um local muito úmido. Os meus poemas, principalmente esse, foi tentando um pouco voltar para casa também. E eu tenho muitas histórias lá. Inclusive, tem uma que é uma lenda, inclusive, de Ubatuba. Não sei se me cabe contá-la aqui, mas que ela retrata muito da minha experiência enquanto pessoa no mundo, assim, a experiência da espera, que é a lenda da Gruta que Chora. É aquela lenda da moça que se apaixona por um homem que, na verdade, é um monstro, né? Ele tem corpo de serpente e cabeça de dragão. E a família dela, eles desconfiam, né, que essa menina ela tá tendo algum caso durante a noite, porque todos os dias ela tá sempre muito sonolenta, ela não consegue mais, enfim, realizar os afazeres dela. Então o pai dela fica de tocaia durante a noite, durante a madrugada, para ver se ele consegue captar alguma coisa, né? E ele vê esse homem saindo do quarto dela. Ele resolve acompanhá-lo até onde ele mora e descobre que ele mora nessa gruta. Só que quando esse homem entra nessa gruta, ele se transforma em um monstro de novo, né? Que é a sua verdadeira forma. E aí esse homem fica muito assustado e resolve chamar um frei, um padre. E esse padre vai lá, ele exorciza essa gruta. E esse monstro, ele sai desesperado de dentro dessa gruta em direção ao mar. Então, as ondas, elas tomam forma desse monstro, com corpo de serpente e cabeça de dragão. E são ondas muito, muito, muito violentas, que é a da Praia da Sununga, né? E a lenda também conta que essa moça, ela descobre que aconteceu isso, ela vai até essa gruta e ela fica lá esperando ele. E falam que todas as vezes que alguém entra lá na gruta, ela pinga
E são as lágrimas dessa moça achando que é o seu amado, que finalmente retornou. Então, essa lenda é muito sobre... É a alegoria da espera, né? Os meus poemas também têm isso, tipo, eu tô sempre esperando a qualquer ruído, a qualquer som, esse milagre acontecer, sabe? Essa enxurrada de palavras voltarem para mim. Esse poema, ele foi escrito a partir de um sonho. Então, esse homem existiu em algum lugar da minha memória e eu lembro do espaço porque os meus poemas eles são muito imagéticos, porque eu tenho muito esse apelo com a imagem. Eu lembro do ambiente seco porque esse homem ele morava no interior de alguma cidade muito, muito, muito seca. O ambiente era muito árido e ele cantava para mim sobre a sua própria condição. E eu estava muito tempo sem escrever poesia, com uma certa dificuldade de olhar para as palavras com simplicidade ou de ser simples através delas, sabe? Escrever esse poema foi um trabalho de dar forma a esse corpo luminoso que, para existir, precisava estar no escuro, sabe? Para ser encontrado, ele precisava estar no escuro. Foi justamente no momento em que eu estava com uma certa dificuldade de lidar com as palavras, de olhar para elas, e cheia de julgamentos, e esse homem no meu sonho disse para eu jamais umedecer o desejo, porque escrever poesia e estar no mundo é isso, né? Movido pelo desejo. E a finalidade do desejo é a beleza. Então, para eu jamais temer a palavra, atravessar o belo e, tipo, me manifestar da melhor forma que eu posso. Não ter medo de não ser compreendida. Só fechar os olhos e ir. A imagem das pedras é muito forte para mim porque elas carregam a história do mundo, né? Então, quando eu escrevo um poema e quando eu escrevi esse poema, eu me senti atravessando esse mundo também. Eu me senti vendo ele, sabe? Então eu precisei ser pedra. Eu precisei ser imóvel primeiro, para que eu precisasse desejar um movimento. Porque o homem só deseja aquilo que o carece, né? Eu precisei ser essa permanência para desejar o movimento das nascentes e das águas. E eu pensei muito na imagem das cachoeiras também, né? As águas que atravessam as pedras da cachoeira, os musgos que permanecem lá. O jamais umedecer é jamais esperar que o poema esteja suficientemente seco. É para ir na mergulhada mesmo, sabe? Não esperar umedecer o desejo, é mergulhar mais a fundo. Tem muito visual, porque os meus poemas eles são muito imagéticos, né? Tipo, ou pelo menos eu sinto isso. As imagens vêm, então eu sou uma pessoa muito visual no geral. Então toda a finalidade é sim visual. Você precisa estar nesse estado de olhos fechados, você precisa estar de alguma forma cego, você precisa estar... De alguma forma você precisa atravessar comigo esses lugares, porque senão realmente é difícil de entender. A cegueira nesse poema ele tem muito a ver com o retorno à ingenuidade, né? O retorno à infância. E como uma criança que não se reconhece no espelho, quando eu falo de ingenuidade, quando a criança ela se olha no espelho, ela tá conhecendo. A criança, quando ela se olha no espelho, ela se olha com uma curiosidade do tipo, aquilo ali sou eu ou aquilo é o outro? Sim, a noite eu entendo ela como o princípio de morte, né? A escuridão como um princípio de morte. Enquanto você não teme a noite, você também não teme a morte. E para escrever o poema, você precisa morrer de certa forma, né?
Que quando você sai do poema, você já não é mais o mesmo. O levanta-te e anda, ele tá nesse sentido. De você ter nascido de novo e é manhã novamente e você precisa guardar essa luz da manhã. Eu associo o silêncio ao quente, ao lume, porque o silêncio, de alguma forma, ele nos é uma paz clandestina, né? Quando a gente finalmente encontra esse estado de silêncio, a gente até se estranha, ou pelo menos eu sinto isso, né? Nossa, eu tô em paz. O que é isso? É legal permitir isso? Tipo, é legalmente possível se sentir em paz? É um estado, é um estado quase clandestino, sabe? Ele é muito contrário de frio. Ele é um acontecimento, né? Por isso que para mim ele é quente. Eu sou a Raíssa Correia Pedroso, eu tenho 22 anos. Atualmente eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo. E esse é o meu poema. Eu vi o homem que com os dedos rompia a barreira das palavras e abriu a figura das nascentes, puxando-me para baixo delas. Eu fui pedra, o leito das águas, o miolo das casas sem manhã. Eu fui manhã escura e vi o homem que trazia o lume, quente como silêncio, sussurrando os signos pousados na curvatura das sombras, até que a luz me ferisse como uma lâmina, e no interior da ferida houvesse um lugar para amanhecer o corpo tão vivo quanto o sangue. O homem disse-me, cego como uma criança, que não se reconhece no espelho: levanta-te, anda, e jamais umedeça o sono nas margens do desejo. Então vi a sede das correntes, os pássaros que partem e os animais que ressuscitam no lado de dentro da fome.